Olá, tudo bem com vocês? Eu estou tranquilo, com saudades, querendo ter aulas presenciais, mas não vai faltar oportunidade de estarmos juntos. Enquanto isso, eu estou aqui voltando no material de complementação escolar da semana de 21 de setembro. E esse dia, 21 de setembro, é uma data importante para a conscientização do cidadão. Que data é essa? A data é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Nós vamos estabelecer hoje essa análise na aula de hoje. Meu nome é Orlando Otero, sou professor de Geografia da 8ª CRI. Então, gente, nós estamos comemorando, na realidade, uma conscientização que todo cidadão tem. Ou seja, é o direito de ir e vir com segurança. E a Constituição nos estabelece isso, esse direito de nos deslocarmos com segurança e eficiência. Então, vamos dar uma olhada aqui. O material de complementação escolar faz essa análise sobre esse dia de luta tão importante, que não é só a luta para eles, é a luta para todos os cidadãos que têm a noção de que todos têm que ter o mesmo direito. Então, partindo dessa informação e sabendo que o dia 21 de setembro marca a luta nacional da pessoa com deficiência, vamos refletir sobre a necessária garantia de mobilidade e acessibilidade urbana para todos. O que significa isso? As pessoas se deslocarem com segurança no seu direito de ir e vir, ou seja, calçadas sem buracos, rampas de acesso, onde as pessoas possam caminhar com segurança. Então, todos nós temos o direito de ir e vir com segurança. Então, vamos aqui fazer uma análise aqui dessa reportagem que faz menção a esse dia. Vamos dar uma olhada aqui. O Centro Cultural Cidade Tiradentes promoveu hoje o encontro Café com Direitos, a Pessoa com Deficiência e os Desafios da Mobilidade Urbana. A equipe do seu jornal foi até lá e mostra como a mobilidade da pessoa com deficiência é difícil, principalmente na periferia da cidade de São Paulo. A reportagem é de Leandro Chaves. Acompanhe. Olhando assim, são só buracos, fáceis de desviar. Agora imagine que você estivesse caminhando nesta mesma calçada e essa fosse a sua visão. Complicou, né? O que era só mais um buraco entre milhares na cidade se torna uma verdadeira armadilha para o deficiente visual. São calçadas, carros no meio da calçada, pessoas com bancas em cima da calçada, pessoas assim ficam revoltadas, por exemplo, quando vê um cego total, não fica revoltada, por exemplo, se eu fosse sua mãe, se eu fosse seu pai, eu não deixaria você andar sozinho. Outros falam assim que vai chamar a polícia, que isso não é uma coisa revoltante. Isso em pleno século XXI. Os desafios estão por toda parte. Na calçada, para atravessar a rua, na falta de ônibus acessível. O que já é ruim nas regiões centrais de São Paulo se torna ainda pior em zonas periféricas. O Galdino é morador do bairro Cidade Tiradentes e já sofreu até uma queda da cadeira por aqui. Eu se encontrava sozinho, eu fui acessar uma rampa, a altura dela, eu caí de costas, a cadeira deu um giro e eu caí de costas. Olha só, a gente nem precisou andar muito. Pouco mais de 100 metros do Centro Cultural Tiradentes, e aqui a gente já pode notar um claro exemplo das dificuldades que os cadeirantes têm no dia a dia. Essa era para ser uma rampa de acesso para eles. Só que se o senhor tentar atravessar por aqui... Eu vou cair, levar um tombo, vou danificar o equipamento que é a cadeira e vou me machucar. Rampa totalmente desnivelada. Desnivelada com um buraco no meio dela ainda. Hoje, deficientes enfrentaram todos esses obstáculos para participar de um encontro sobre as pessoas com deficiência e os desafios da mobilidade urbana no Centro Cultural Cidade Tiradentes. O evento contou com a participação do assessor técnico da SP Trans, Tuca Munhoz, que retratou as dificuldades e alternativas para São Paulo se tornar uma cidade mais acessível. São várias as dificuldades, desde a questão do transporte coletivo, a questão do acesso a equipamentos de mobilidade, como por exemplo cadeira de rodas,
como eu estava conversando aqui agora há pouco com uma das pessoas presentes, o acesso a esses equipamentos, a questão das calçadas, a questão do que eu chamo de cadeia da mobilidade, né? Dos elos que proporcionam, que possibilitam a mobilidade urbana das pessoas com deficiência. A mobilidade pode ser considerada como uma situação de cadeia, de elos que se interligam. A pessoa tem que sair de casa, tem que chegar, por exemplo, ao ponto do ônibus, tem que utilizar o veículo, tem que sair do veículo e chegar ao seu local de destino. Se um desses elos estiver rompido, essa viagem fica impossibilitada. Ou seja, nós temos que pensar a mobilidade das pessoas com deficiência nessa perspectiva de uma cadeia com vários elementos que se interligam. Veículo, calçada, equipamentos, etc. Bem, gente, então, fazendo essa reflexão, isso não é uma realidade só de São Paulo. É uma realidade de todas as cidades do Rio de Janeiro. Vou dar um exemplo do bairro de Bangu. Para um senhor idoso que tem uma dificuldade de mobilidade, para chegar na estação da plataforma de trem de Bangu, é difícil, porque a escada rolante não está funcionando, o elevador não está funcionando. E ele tem o direito de viajar de trem. É questão da mobilidade. Então, nós podemos ver os ônibus. Muitos dos ônibus que têm aqueles elevadores que fazem com que haja o acesso para o cadeirante, alguns não funcionam. Então, essa é uma situação que todos nós, como cidadãos, temos que observar e lutar em prol dessa acessibilidade urbana, porque isso não é só o interesse desse grupo, é o interesse de todos. Uma sociedade justa, uma sociedade equilibrada, é uma sociedade que é igual para todos. Então, nós vivemos nessa situação. Okay? Vamos dar uma olhada aqui no primeiro exercício, tá? Após ouvir o podcast e observar atentamente as imagens acima em seu caderno, descreva o que percebeu. Qual é o tema principal tratado pelas imagens? Mobilidade urbana, o tema principal. E qual é? Adaptação, acessibilidade para todos. Porque todos nós temos o direito de ir e vir. Todos nós temos o direito de ir e vir com segurança. É uma calçada que não seja esburacada, é um acesso iluminado, é um sinal que funciona. Então, isso é um direito de todos. Ok? Segunda questão. Dia 21 de setembro marca a Luta Nacional de Pessoas com Deficiência. Essa data foi instituída por iniciativa de movimentos sociais, em 1982, e oficializado pela Lei 11.103, de 14 de julho de 2005. Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Reflita sobre essa afirmação e, com suas palavras, diga qual é a importância dos movimentos sociais. Então, é necessário que toda a sociedade esteja junta nesse processo de defender uma acessibilidade segura. Então, é necessário fazer um movimento social que nós possamos lutar pelos direitos, como, por exemplo, para que a estação de Bangu possa receber pessoas que apresentam algum tipo de deficiência na sua locomoção. E a estação de Bangu não tem como um idoso, ou um cadeirante, ou uma pessoa com determinada deficiência locomotora chegar na plataforma para pegar um trem. Esse é um problema que nós temos que lutar toda a sociedade para que haja o direito dessas pessoas de ir e vir. Então, por isso que o movimento social é importante para pedir às autoridades competentes para que possam fazer acessos, para que possa ter uma acessibilidade de acesso a esses logradouros, ou seja, a esse tipo de serviços que é prestado a essa população. Número 3. De acordo com o que você ouviu no podcast, por que a garantia de mobilidade urbana é questão ligada à acessibilidade e precisam ser discutidas? Porque é direito de todos, direito de ir e vir com segurança. Isso independe da pessoa com a idade maior, mais avançada, ou com um jovem, ou que aquele que tem a deficiência ou não. Então, isso é um direito de todos, de ir e vir com segurança. Vamos dar uma olhada aqui no próximo atividade, tá? Atividades aqui. Essa atividade, a arte é uma das mais belas fontes de contato entre o ser humano e ele próprio. ONG, Movimento de Superação.
Com base no texto no podcast da página anterior, com suas palavras, reflita e explique o nome do projeto Sem Rampa, Calçada e Muro. Então, qual é a ideia, tá? A ideia é o seguinte: fazer com que haja uma acessibilidade democrática no uso dos espaços, permitindo o acesso de todos. Não tem democracia para um cadeirante acessar a estação de Bangu de trem. Não tem democracia. A democracia seria para nós, as pessoas que não apresentam nenhuma deficiência, e para eles. Então, não adianta nós falarmos em direito e democracia se tem determinadas pessoas que não conseguem acessar determinados espaços. Então, essa primeira questão trabalha com essa visão, com esse referencial. E a segunda questão: podemos afirmar que construir cidades sem acessibilidade, ou seja, sem rampa, sem elevador de acesso, sem sinais que emitem sons, sem calçadas esburacadas. Então, acessibilidade é isso. Podemos afirmar que construir cidades sem acessibilidade para os deficientes é ferir os direitos humanos? Sim. Por quê? Ouça o podcast da página anterior e explique com suas palavras. Não tem dúvida nenhuma. Se não tem acessibilidade, fere os direitos do homem. Porque existe uma lei que foi criada pela ONU logo após a Segunda Guerra Mundial, que chama-se Direitos do Homem, Direitos da Humanidade. Então, os direitos humanos são direitos de todos os homens e mulheres, de todos os seres humanos, tá? Independente da raça, nacionalidade, idioma, religião e qualquer outra condição. Então, todos nós temos um direito. Então, essa luta é nossa também. Então, parabéns pelo dia 21 de setembro, que é o dia da luta nacional da pessoa com deficiência. Todos nós temos que lutar e sermos cidadãos conscientes para que essa acessibilidade possa chegar em nossas cidades, ok? Bem, gente, espero que vocês tenham gostado do tema. Façam as atividades do material de complementação escolar e até a próxima aula de Geografia.